Saúde mental e câncer que eu trago para vocês hoje é a questão da saúde mental e o câncer dentro da pandemia de Covid, né? Como foi atravessar este momento de pandemia, né, sendo um paciente oncológico, porque você já tinha de cara, né, quando você é um paciente oncológico, você já tem de cara no diagnóstico mesmo a indicação de um suporte em saúde mental. E aí, de repente, você vê que dentro desse contexto se tornou mais ainda necessário, né? Primeiro porque o paciente oncológico ele leva um título, né, que é um título bem complexo, né? Além de ter que lidar com o câncer, ele também tem que lidar com o fato de que ele é um paciente do grupo de risco, né? E isso é o quê? Isso é a síntese de todas as vulnerabilidades, limitações do medo que ele poderia vivenciar, né? Porque aí ele se torna uma pessoa quase como um alvo, né? O paciente oncológico durante a pandemia, ele era uma pessoa muito preocupada com o medo de pegar Covid, com a possibilidade de morrer, né? Porque o que se sabia era que, além de ser grupo de risco, o paciente oncológico com Covid tinha chance de ter a versão pior da doença com mais facilidade. Então, estar preocupado de pegar Covid, porque pegar Covid para o paciente oncológico era quase sinônimo de morrer. Então, era essa a realidade desses pacientes, né? E, além disso, a gente viveu, e eles, principalmente, passaram por muitas dificuldades de acesso nas coisas, né? Então, o paciente oncológico ele tinha dificuldade de acesso do momento do diagnóstico da suspeita até mesmo para conseguir o tratamento, para conseguir ser tratado dentro da instituição em que ele já estava inserido e tudo mais. Porque justamente as instituições precisaram ser reorganizadas às pressas para dar conta da Covid e dar conta das coisas que elas já davam conta, né? Então, o que já era complicado ficou 2 vezes mais complicado, né? E a gente viu constante sobrecarga com relação a isso até, né? E aí o primeiro impacto que a gente nota nesses casos é uma adesão prejudicada, porque o paciente está lá com medo de pegar Covid, sabendo que está difícil a beça conseguir consulta de qualquer coisa, e quando ele consegue é do jeito que dá. E aí esse mesmo paciente ainda tem que pensar, o que é melhor para mim? Eu correr o risco de ir na consulta e me tratar do câncer, ou eu correr o risco de ir na consulta e morrer de Covid porque eu peguei Covid na consulta, né? Então ele estava sempre nesses extremos, né? De, poxa, eu posso fazer isso, eu vou pegar Covid e vou morrer. Eu posso fazer aquilo? Sempre uma coisa muito muito delicada e os tratamentos muito difíceis muitas vezes, né? Principalmente no começo. Você vê que cirurgias eletivas suspensas, pessoas que tinham processos já de tratamento começados tiveram que se pensar em como fazer. Boa parte desses tratamentos acabaram passando por teleatendimento e o quanto se perde quando você não faz um exame clínico, enfim, né? Várias questões que foram complicando a vida dessas pessoas nesse cenário, né? E uma coisa que se tornou necessária e recorrente é a questão da orientação, né? Toda hora alguém vindo falar como é que tinha que lavar a mão, como é que tinha que fazer não sei o quê, higieniza roupa, higieniza comida, higieniza não sei o quê, né? Então, esse constante também de sobrecarga de informação, né, com relação ao Covid. E aí, justamente, né, quando a coisa ficou um pouco mais organizada, menos caótica, mas não, mas ainda caótica, né? Depois, sei lá, no final do primeiro ano, que as coisas começaram a ficar um pouco mais estruturadas e tal, começou-se, né, a ver que dava para voltar a fazer presencial e tudo mais. Os lugares que não pararam de ser presencial tiveram sempre que estar fazendo esse movimento, né, de medidas preventivas, protetivas, a paramentação dos profissionais, higienização extrema do local, manter as coisas todas muito bem organizadas, sem contato físico, né? Que é um ponto importante, né? Então, pensar num paciente que precisa de um exame físico com contato físico no mínimo, né? E mesmo até contato físico no sentido mais emocional da coisa, porque às vezes é um paciente que está internado no hospital com Covid e com câncer e você não tem nenhum direito à visita porque está tudo proibido. E aí a única pessoa que encosta em você em algum momento, né, é esse enfermeiro, esse profissional de saúde que vem e que encosta em você com uma luva, uma distância, com cuidado, quase com medo de pegar Covid de você. Então, essa coisa também do pouco contato também reverbera
nessas relações, né? O quanto o paciente pôde se sentir cuidado ou menos cuidado, acolhido ou menos acolhido, porque não tinha mais tanto toque como a gente tem geralmente, né? E por último, nesse ponto, a questão do uso de tecnologias, né? De que apesar dos pesares com algumas questões que existem, né? Como o sigilo e tudo mais, ainda assim foi uma das formas de se resolver muitos dos problemas da pandemia, né? Você conseguiu assistência, garantir assistência para diversas pessoas por teleatendimento, coisa que não aconteceria, talvez, se você não tivesse tecnologia, né? Se você depender só do que aconteceu sem existir o que a gente tem de tecnologia, talvez não fosse ainda mais traumático do que foi. E aí, pensando nesses efeitos, né, a gente tem, por um lado, esse cenário de calamidade, né, de que as coisas estão fugindo do controle, que eu não sei como é que vai ser, que eu me sinto vulnerável, que eu me sinto frágil, que eu me sinto em perigo o tempo todo, com o isolamento social, que por si só também já causava efeitos negativos, né? O excesso de informações e muitas vezes informações deturpadas, né, também foi um outro ponto. O medo constante de ter a própria doença, né, de ter a Covid, e o impacto nas pessoas idosas, né, que se afetam muito com todos esses citados anteriormente. Então, a população idosa era uma população já considerada mais vulnerável de cara. E a população oncológica costuma ser a população mais idosa, então, né, acabava que era isso que acontecia. Então, justamente a gente tinha como reações emocionais mais frequentes, né, o estresse acho que era o sintoma generalizado de todas as pessoas, e o paciente oncológico não estava longe disso, ao contrário, né, mas também a ansiedade e depressão, né, por todas as coisas que a gente já viu. Alguns prejuízos cognitivos, e isso principalmente nas pessoas idosas é muito marcante, né, os prejuízos de memória, os prejuízos de fala, de interação, mas também, né, tanto por conta do isolamento, mas até mesmo pela própria Covid. A Covid também tem a questão da memória, enfim, tem várias questões relacionadas à parte neurológica, né? Então, a doença em si também traz esse impacto. E muitas vezes o que isso tudo culminava era na piora do estado de saúde desses pacientes. Porque é isso, a pessoa demorava a conseguir fazer o tratamento, ou então não conseguia dar sequência direito por motivos que ela não conseguia dar sequência, a adesão não era boa, ou então a pessoa pegava de fato Covid, ou então a pessoa tinha todas essas preocupações e prejuízos que a gente viu ao longo da aula. E a doença continuava, né, ali muitas vezes seguindo, né, e sem um acompanhamento adequado. E aí, por fim, né, a gente tem algumas formas, né, de trabalho dentro desse cenário. Primeiro foi entender o teleatendimento como uma possibilidade de atuação com seus limites, né? Porque nem todo mundo tem internet, nem todo mundo sabe mexer no celular, enfim, sempre foi alguns problemas assim, né? Mas que abriu muitas possibilidades para esses pacientes, principalmente os pacientes internados, né? Eu acho que os pacientes internados foram os que se beneficiaram mais disso, assim. A gente pôde ver dentro desses pacientes com acompanhamento psicológico, até mesmo tanto o teleatendimento quanto as videochamadas no caso dos pacientes internados, né? Uma redução de estresse, a melhoria do humor, uma diminuição da ansiedade também, melhora da qualidade de vida progressivamente, né? E até mesmo a melhora de questões cognitivas, né? Principalmente pacientes em delírio, né? Isso fazia uma diferença muito positiva. E aí, por fim, né, a ideia é que nesse contexto a gente precisa acolher o sofrimento desse sujeito, né, sendo capaz de elaborar junto com ele um plano terapêutico que tenha estratégias para poder trabalhar essa situação e manejar a doença no que for necessário, né, mas sem desconsiderar quais são os impactos do cenário da pandemia para essas pessoas, né, afinal de contas, dentro da oncologia, a pandemia foi um estressor ainda maior para esses pacientes que já tinham questões importantes em saúde mental, né, para poder atingir uma melhor qualidade de vida. Então, para finalizar, né, a ideia hoje é que a gente pense que se não existe saúde sem a saúde mental, o contrário também não é verdadeiro. Não existe saúde mental sem saúde do corpo. Porque, né, no fim das contas, a gente precisa entender que nós somos seres de carne e osso e coração, mente, cérebro,
vocês quiserem botar aí. Mas a ideia é que não dá para separar uma coisa da outra, né? Que infelizmente é o que acaba acontecendo. Então eu não consigo falar de saúde mental sem falar de saúde do corpo também.